Bom, esse é o nosso último bloco sobre como se preparar para concursos da magistratura e Ministério Público do Trabalho. Nós havíamos tratado no primeiro bloco de alguns dilemas preliminares, depois falamos sobre habilidades a serem aprimoradas. Tratamos do conhecimento, tratamos da experiência e a gente vai ver agora todo o resto. Eu aproveitei o ensejo para já falar de redarguição, embora esse seja um tema de aprimoramento para provas discursivas. Acho que desde o início de proêmio a gente já deve pensar nessa habilidade, mesmo porque é uma das habilidades mais difíceis de serem aprimoradas na hipótese de se verificar algum déficit de redarguição, de técnica de escrita. Então não aparece aqui, mas antes da gente falar da sorte, a gente vai falar de redarguição. Bom, vamos começar então com a inteligência. A inteligência é a competência que permite enxergar pegadinhas, construirmos caminhos lógicos para identificarmos a resposta correta e também é uma competência que auxilia muito numa outra habilidade requestada, que é a velocidade. E a forma da gente aprimorar a inteligência é trabalhando diversas partes do nosso cérebro. Se estivéssemos diante de uma questão artística, eu sugeriria aos senhores que alternem o senso estético. O que é alternância de senso estético? Digamos que você aprecie apenas comédias românticas. Então, subitamente, você assista a um filme de terror. Troque por um filme de ação, um filme de aventura, e dessa forma você trabalha diferentes percepções, diferentes partes do seu cérebro. Você sai da sua zona de conforto. Eu digo isso porque a inteligência é relacional. O conhecimento absorvido no estudo de direito da previdência pode ocasionalmente servir-lhe para resolver uma questão de direito processual. O conteúdo de determinado estudo de direito administrativo pode contribuir para a solução de uma resposta de direito penal. E assim eu recomendo sempre que a gente estude alternando matérias a cada dia. Não cometam aquilo que eu considero equivocado, que é aguardar o esgotamento de uma determinada disciplina para só então iniciar o estudo de uma outra disciplina. A fim de potencializar essa nossa inteligência, você deve incluir na sua rotina de estudos exercícios, sobretudo os exercícios que nós passamos no nosso curso Master. Alguns fatores externos que podem ajudar nessa hora são você molhar a sua nuca, molhar o seu pulso, sobretudo numa prova, levar alguma glicose, uma bala, um refrigerante, e tentem se habituar com o método cartesiano, tornando-o automático no seu raciocínio. Diante de um problema complexo, primeiro você respira. E daí procede ao método cartesiano. Você vai dividir o problema em tantas partes quanto for possível, esse é o primeiro passo. Depois você começa a resolver esse problema indo das partes mais simples para as partes mais complexas, esse é o segundo passo. E finalmente você se certifica de que não incorreu em nenhuma omissão ao longo do seu processo investigativo. Então essa é a habilidade inteligência. Por que a ideia do nosso curso eu dou o nome de método Gestalt? Porque a gente vai trabalhando com todas as competências conglobadamente, em conjunto. Um curso ele não deve se resumir à assimilação de conteúdo, de conhecimento. Embora o nosso ponto forte seja conteúdo, nossa verve seja
ministrar conteúdo relevante, interessante, útil o tempo todo, nada acima do conteúdo, mas o fato é que você precisa trabalhar outras habilidades, outras competências para a sua aprovação. E a gente vai trabalhar bastante com inteligência através de exercícios. O concurso demanda velocidade. Infelizmente, essa habilidade muitas vezes avulta sobre todas as demais. Você pode ter o conhecimento, a experiência, a resistência, a garra, a resiliência, a inteligência, mas se depara com uma prova extremamente longa e a necessidade de você responder aquilo em uma fração de tempo bastante limitada. Para treinar essa aptidão para fins de segunda fase, eu recomendo que vocês simulem as provas discursivas do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Pará e Amapá. De fato, são as provas discursivas mais longas que eu conheço, um enorme desafio para se responder em 5 horas. Então, nos seus estudos, dividam em 2 partes. Um dia tentem fazer metade da prova em 2 horas e meia, outro dia a outra metade em 2 horas e meia. E também em matéria de segunda fase, é conveniente você portar uma série de autotextos, sobretudo para iniciar respostas. Logo mais a gente vai falar de redarguição e a gente chega a isso. No dia a dia, visando a primeira fase, mais para frente, ainda nesse nosso vídeo, eu vou falar sobre como realizar uma prova. E daí a gente volta a tratar de velocidade. Por hora, o que eu tenho a dizer é que não há muito mistério, é importante vocês resolverem exercícios ao longo da sua preparação. A maior quantidade possível de exercícios. Repito, o nosso método, ele enfatiza bastante a resolução de exercícios, a absorção do conhecimento através de exercícios. Uma singularidade dos concursos, e isso é muito difícil, é que é necessário casar com a velocidade a habilidade da resistência. E geralmente são coisas excludentes, né? Atletas de elite ou são resistentes, ou são maratonistas, corredores de longa distância, ou são corredores de tiro, corredores de curta distância. É difícil compatibilizar como ser veloz e resistente ao mesmo tempo. A resistência a que me refiro aqui não é apenas uma resistência física, é sobretudo uma resistência mental. É você batalhar com unhas e dentes por cada questão, é não se deixar sucumbir à preguiça mental. Porque a preguiça mental leva numa superficial e acrítica análise de um problema, a simplesmente dizer não sei, responder aquela alternativa E da prova do Ministério Público, não soube responder, ou então deixar em branco, e isso deflagra um processo de conforto no seu cérebro, de forma que na próxima dificuldade a tendência é que novamente você responda não sei, não sei, não sei. Novamente, reitero, a gente vai tratar ainda nesse bloco sobre como realizar uma prova, mas você vai precisar de muita garra. Você não pode sucumbir em nenhuma hipótese, em nenhuma questão, à preguiça mental. Ainda que você seja o último da sua sala, como eu fui muitas vezes, a entregar a prova, já acompanhei mais de uma vez aquela cerimônia de lacrar o envelope das provas, de ser a testemunha por se tratar do candidato mais retardatário. Sem problemas, eu lutava por cada questão. Vocês devem assimilar a sua rotina de estudos, atividades físicas, ao menos 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes. Não encarem isso como algo paralelo aos estudos, mas como algo crucial e inerente aos estudos.
Já diziam os latinos, já dizia Rui Barbosa, mens sana in corpore são, mente sã in corpo são. Então cuidem também do corpo. Eu nunca vou me esquecer, eu já tinha essa percepção, mas quem me transmitiu isso em termos técnicos foi a minha amiga, a coach Kátia Sirlene, Kátia Pipoca é o apelido dela, né? É muito comum para o concurseiro o estado de depressão. Estado de depressão não se confunde com depressão. Depressão é doença. Estado de depressão, muitas vezes, é uma sensação de lassidão, de falta de motivação, que decorre de falta de vitamina D em nosso organismo. E isso é um pouco epidêmico em matéria de concurseiro, porque a vitamina D, a principal fonte de fornecimento é a energia solar, e muitas vezes o candidato ele passa os dias confinado, estudando. Então procurem trazer para os estudos ao menos 2 dias, 3 dias de atividades físicas, futebol, caminhada, surf, skate, musculação, esteira. Isso vai lhe ajudar na construção desse poder mental indizível que será necessário para a nossa superação. Resiliência ou resistência é a força de seguir em frente contra tudo e contra todos, meus amigos. A gente trata disso com maior denodo nas sessões de coaching. Nosso curso Master tem as sessões de coaching e diz respeito a você possuir a consciência de que não existem tantas grandes almas. Deixa eu construir melhor essa expressão. A gente está falando aqui de concursos de elevadíssima capilaridade. No momento da aprovação em um concurso da magistratura, em um concurso do MPT, o senhor estará entre as maiores cabeças jurídicas do país naquele determinado momento. Isso é indene de dúvidas. Por isso que é difícil, a responsabilidade que vem com o cargo exige esse amadurecimento intelectual, toda essa preparação, e isso te coloca num status muito singular, muito acima da média. Significa, portanto, que o caminho dessas grandes cabeças, o caminho das grandes almas, ele é, infelizmente, uma estrada solitária. Você não vai encontrar em qualquer esquina pessoas que reúnam todas essas competências requestadas para uma aprovação. Então, estejam cônscios de que o caminho ele não é fácil, ele passa por inúmeros trechos sinuosos, escuros, solitários. Felizmente, são trechos ocasionalmente iluminados por algumas fagulhas de coisas, acontecimentos ou pessoas especiais que a gente encontra no decorrer dessa trajetória. São pontos de luzes que ajudam a ficar um pouco mais calorosa essa caminhada. Esperamos que o nosso curso seja uma dessas fagulhas, uma dessas centelhas de coisas boas que acontecem para iluminar um pouco, trazer um pouco de conforto a essa sua trajetória. O meu palpite em matéria de resiliência, o meu segredo, digamos assim, em matéria de resiliência, não sei se já expus isso no primeiro bloco, se o fiz aqui reitero, se não falo pela primeira vez, mas a cada patada que te joga para a lona,
você retoma os estudos imediatamente. Você expia a sua frustração nos estudos. A dor é inevitável, a dor de uma reprovação, a dor de uma instabilidade familiar que às vezes acompanha a trajetória do concurseiro. Eu passei por um fim de relacionamento, de namoro, no curso da minha preparação. Isso acontece, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sentiu a dor? Vai espiá-la nos estudos, vai verter tudo para estudos. Foi reprovado? Fez uma prova? Achou que foi mal? Tal qual a ressaca, que segundo os boêmios, a melhor forma de tratar é voltando a beber. Foi mal numa prova? Tire aquele dia para reflexão e retome os estudos no dia imediatamente seguinte. Essa é uma máxima de esportes de alto rendimento. O automobilista se envolveu num acidente feio com o seu carro. Para que o trauma se desfaça, ele deve retomar o nível competitivo de corrida o quanto antes. Esse é o segredo da resiliência. Uma das minhas bandas preferidas, o Metallica, possui uma das minhas músicas favoritas, Wherever I May Roam, em que ele fala: My body lies, but I still may roam. Yeah. O meu corpo jaz, mas eu devo continuar me movimentando. Eu posso desfalecer, posso me cansar, mas parar jamais. Fez a prova? No dia seguinte retoma os estudos, porque concurso se estuda até passar e para passar. É muito pessoal, mas eu sacrificava, digamos assim, datas de feriado, vendo-as como oportunidades para estudar mais. Creio eu que na minha preparação, o único dia em que realmente eu folgava era o dia 24 de dezembro e até o almoço do dia 25 de dezembro. Isso é pessoal, é de cada um, mas deu certo comigo. E eu não digo que eu me sacrificava, primeiro porque eu estudava ouvindo música. O segredo para isso é que eu mantinha o estudo registrado através de resumo. Então, isso, mesmo que eu estivesse ouvindo música, eu não me dispersava tanto. E depois, numa retomada, numa revisada, era só ler aquilo que eu havia registrado. Enfim, além de ouvir música, eu tinha o prazer na atividade de compreender que aquilo era uma das últimas oportunidades da minha vida para um salto tão grande em termos de crescimento moral, espiritual, intelectual. E a gente sabe que a sociedade brasileira é muito órfã de pessoas no funcionalismo público com competência destacada, com denodo, e nesses cargos, com o patamar do subsídio que você vai ser merecedor, essa contrapartida de ser o melhor, o mais resistente, o mais forte, o que aguenta pancada, é o mínimo. E eu digo aos senhores, com toda a sinceridade, que esse subsídio, esse vencimento, sequer é o aspecto mais interessante do cargo que estamos buscando. Existe a questão da vocação, da realização profissional, e eu diria, meus amigos, que realização profissional aliada à estabilidade financeira responde por cerca de 60% da felicidade terrena. Veja que índice interessante. O restante são relações intersubjetivas, amor, prazeres outros, viagens, mas a gente tem aqui algo pelo que vale a pena a gente buscar esse caminho de intenso crescimento moral, espiritual, intelectual, que é a trajetória dos concursos públicos. Bom, de resto a gente vai tratar tanto disso nas sessões de coaching que eu vou parar por aqui e vou falar de uma habilidade que originariamente não vinha prevista aqui no nosso
material de preparação para a primeira fase, mas eu resolvi já colocar desde logo, que é a redarguição. Redarguição é a técnica da redação. Se eu fosse substituir redarguição por uma expressão semanticamente apropriada, eu diria, é a competência para seduzir o examinador. O examinador, ele vai se deparar com a sua prova em meio a centenas, milhares de outras provas. Então você precisa pensar nisso, em como seduzir o examinador, em como oferecer ao examinador informações úteis, interessantes e concisas. Concisão, parceiro, é uma arte. Concisão não se confunde com omissão. Concisão é a arte de informar mais escrevendo menos. É técnica. Você precisa construir mecanismos que despertem a atenção do examinador para a sua prova em meio a dezenas de outras provas e às vezes milhares de outras provas. Teremos, é claro, a preparação para provas de segunda e terceira fase no decorrer do nosso curso Master Magistratura e Ministério Público do Trabalho, mas eu quero aqui desde logo trazer algumas questões. E eu faço isso porque eu vejo casos de pessoas que sabem muito. Conversando com a pessoa, você nota que ela sabe tudo sobre aquele conteúdo e ainda assim não passa. E muitas vezes essa reprovação decorre de uma incapacidade discursiva, de problemas de redarguição. Esse tipo de problema é um problema crônico e de todas as competências é a mais difícil de ser aprimorada, porque é algo que vem da base. O déficit de redarguição é produto de um problema de formação que vem desde o ensino médio. Existem meios de consertar isso. E os meios não são fáceis, mas eu já lidei com ao menos 2 casos de problemas muito críticos de redarguição, mas é muito crítico. Eu não estou falando apenas de quem escreve mais ao invés de mas, de quem erra acentuação, de quem erra vírgulas, pontuação, de quem escreve paralisação com Z, não é disso que se trata. Estou falando de 2 experiências que eu tive com pessoas que realmente escreviam muito mal, não conseguiam transmitir uma ideia. Seria inviável que uma banca aprovasse tais candidatos. Entramos num regime específico, deixamos de lado todas as demais competências e estabelecemos uma sistemática de reestudar a gramática na sua literalidade, desde os fonemas até as orações compostas, tal como se fosse uma obra da nossa bibliografia de concurso. Esses casos críticos exigem esse tipo de dedicação. Um desses ex-alunos se deu muito bem, se tornou procurador do Estado de São Paulo, depois um competentíssimo procurador do município de São Paulo. O outro eu acabei perdendo o contato, mas eu soube que ele está bem na advocacia. Então, eu menciono desde logo essa questão da redarguição para que a gente se preocupe desde logo. E aí, outra vantagem de estudar por escrito, transcrevendo trechos de obras, resumindo os manuais referenciais, que é o aprimoramento também da técnica de escrita. Bom, em primeiro lugar, em matéria de redarguição, atentem para a caligrafia. Uma caligrafia hostil afasta o examinador.
Já conversei com membros de banca, mencionando, olha, eles mencionaram, eu não me esforçava para ler 2 vezes, estou com dezenas de prova, eu não entendi aquilo, eu simplesmente tocava adiante. Uma caligrafia que hostilize o examinador deve ser evitada. E a forma de você aprimorar a caligrafia, eu tinha uma letra feia, mas de tanto estudar por escrito, com denodo, com desvelo, mantendo o caderno bem organizado, o fichário, fiz dezenas de cadernos na minha trajetória de concurseiro, foi tornando a minha letra bastante atraente. Então, caligrafia é o primeiro aspecto. Segundo ponto, vernáculo, gramática. Tomem cuidado com erros primários, como escrever agente tudo junto ao invés de agente separado, enfim separado quando se quer referir a enfim tudo junto. Teve uma prova do TRT2 em que o membro da banca era o professor, doutor, desembargador Rafael Pugliese, e é uma prova que caiu uma questão sobre lockout, aliás, não era sobre lockout, era uma questão, não lembro sobre o que era, mas envolvia paralisação, muita gente escreveu com Z, paralisação é com S. E quando você tem um linguista como o Dr. Pugliese na banca, um erro desses arrisca comprometer a avaliação de todo o restante da prova. Então fiquem atentos com períodos, construção de períodos, com pontuação, com acentuação, com novas regras gramaticais. E eu sugiro aos alunos do curso Master que façam os exercícios discursivos. No curso Master não há correção individualizada, mas eu leio todas as respostas e intervenho em casos críticos. A gente seleciona as melhores respostas, a gente apresenta espelho. Essa é apenas uma das atividades do curso Master ao lado das videoaulas de conteúdo, ao lado dos chats, ao lado do coaching. Realizem os exercícios. Quando não for possível, realizem o da semana seguinte. Concisão é algo que... sobre norma culta, né? Eu aprendi que a norma culta exige que a primeira menção a uma instituição, a um diploma, venha por extenso. Então, você coloca nos termos da Constituição Federal, conforme o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. E daí, nas próximas referências, aí sim você pode vir com a abreviatura, com a sigla daquele órgão, do órgão correspondente. Claro, dosando o tempo de prova, né? Mas procurem observar a norma culta quando for possível. A concisão você obtém através de treino. Quando a gente começa a responder exercício de questões discursivas, descobre que existe uma enorme diferença entre conhecer algo e verter aquele conhecimento para o texto. E a gente precisa fazer exercício porque vocês vão sentir perplexidade. E o ideal é que na hora da prova, na hora do vamos ver, você já esteja acostumado com essa sensação de perplexidade, já tenha vivenciado anteriormente nos seus estudos e já disponha dos seus mecanismos para superar essas situações de paralisia. Então, através de exercícios, a gente desenvolve autotexto, a gente desenvolve concisão. Logo mais a gente vai falar de desenvolvimento de texto, mas eu já chamo a atenção para o fato de que o primeiro parágrafo provavelmente é o parágrafo mais importante da sua resposta. Pois é esse primeiro parágrafo que vai despertar a atenção do examinador para que ele prossiga numa leitura atenta da sua resposta. Ele deve ser um parágrafo introdutório pertinente,
Claro, se for uma questão nos moldes, quando o professor Sérgio Pinto Martins participa de banca, são questões mais ou menos assim. Responda objetivamente a diferença entre tutela de evidência e tutela de urgência. E daí já não há espaço para um floreio introdutório. Mas, sendo uma questão mais aberta, esse parágrafo introdutório ele deve ter pertinência temática, ele deve veicular uma construção gramatical escorreita e alguma informação relevante e interessante anunciando aquilo que está por vir. É conveniente que vocês guardem autotextos e algumas expressões que podem ser úteis para aquele empurrãozinho inicial. Eu gosto de expressões como vicejar, por exemplo. A respeito de tal questão vicejam diversas correntes. Gosto de universo temático, para se compreender o universo temático do trabalho infantil. Então você precisa ter aqui algumas expressõezinhas a tiracolo. Cuidado que essa introdução está restrita ao primeiro parágrafo. Logo no segundo, ou no máximo, na pior das hipóteses, no terceiro, você deve entrar na centralidade temática. Você deve entrar no veio principal daquela questão. Do contrário, você pode ter todo o conteúdo do mundo, tá louco para demonstrar que conhece aquele instituto integralmente, mas você vai cansar o examinador. E ele vai começar a discutir, a desencanar daquela resposta. Então, cuidado com centralidade temática. Leiam bem o problema para identificar do que se trata. Houve uma prova do MPT, eu creio que foi 15º concurso, caiu uma questão de segunda fase mencionando o seguinte: um hospital terceiriza atividades de limpeza para uma empresa tal, essa empresa ela não é muito idônea, descreve uma série de problemas, e ao final da questão menciona que existe... daí vem a indagação final, né? Como se opera a responsabilidade pelo cumprimento das normas de meio ambiente do trabalho nesse caso? Muitos candidatos teceram laudas sobre terceirização. Não era uma questão sobre terceirização, era uma questão sobre meio ambiente do trabalho. Perderam ponto com pertinência temática, perderam oportunidade do examinador prosseguir com uma leitura atenta da sua resposta. Então leiam com atenção o problema e conciliem isso, informações úteis, com o veio principal da questão. O segundo parágrafo, já entrem ali na centralidade temática. Organização de texto e desenvolvimento é uma arte, parceiro. É uma arte que a gente absorve a partir de exercícios. Se uma questão vem dividida em itens, a minha opção é responder por itens, pois isso já ajuda muito na questão da centralidade temática. O examinador vai ler aquilo e vai fazer aquela gaivota de positivo, constatando que cada item da questão consta ali da sua resposta. Principalmente se for uma questão em que os itens não possuam uma linearidade, uma concatenação entre si. Respondam através de itens, tal qual foi perguntado. Nesses casos, o examinador já auxiliou bastante a resolução do problema. É lógico que às vezes não são itens, são, por exemplo, responda sobre a terceirização, considerando-se elementos como conceito, B, características, C, espécies, D, histórico. Às vezes parece que são itens, mas não são.
Você só deve responder de forma corrida uma questão dividida em itens quando não forem itens, efetivamente dizendo, ou quando houver uma grande linearidade entre esses itens e uma sequência natural de resolver uma questão. Mas saibam que eu vou falar uma coisa, meus amigos, o segredo da comunicação, a importância da comunicação, ela não está no emissor da mensagem. Ela está no receptor. É entender o que o receptor quer ouvir, no nosso caso, o examinador. E ele quer que você facilite a vida dele para que, em meio de centenas de provas, numa questão dividida por itens, ele não precise ficar pescando em que trecho da sua resposta está aquele item questionado. De resto, quanto à organização de texto em questões discursivas, trabalharemos bastante sobre isso. Uma métrica bastante comum a respeito de um instituto é começar pelo conceito, depois espécies, depois histórico, ou histórico antes de espécies, depois características, depois a base normativa, o regime jurídico, e depois os limites jurídicos, depois a responsabilidade, chegando assim a uma forma linear de apresentar um instituto. Mas não precisa seguir ao pé da letra, mantenham o fluxo do pensamento livre para necessidade de improviso. O que é fundamental é que a sua resposta seja assim, exista uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, tudo concatenado, e não algo assim, que vai, volta e não sabe aonde se quer chegar. E finalmente falaremos sobre a nossa última competência, que é a sorte. Começamos esse nosso conjunto de vídeos falando que a sorte, de todas essas competências, é a única que escapa dos nossos domínios. É a única que não se encontra totalmente sob nosso comando. A sorte, para os ateus, para os céticos, aliás, para os crentes, a gente chama isso de Deus, de intervenção divina. O ponto é que ninguém seria insensato o bastante para dizer que não há uma interferência do acaso no seu desempenho. Vejam que esse acaso, essa sorte, ela não responde pela totalidade das competências que são necessárias. Então não dá para confiar apenas na sorte. Da mesma forma, não dá para desistir de algo porque você depara e fala, tive azar, não caiu aquilo que eu estava esperando. Não, bola para frente. Vamos embora. E apesar de tanta confluência transcendental nessa competência, há meios da gente ajudar a sorte a vir a nosso favor. O meio principal é ir para a prova com a consciência tranquila de que fez tudo aquilo que era possível para esgotar o edital. Não é o esgotamento do edital que colima na aprovação. Não é o esgotamento do edital que te leva a ser aprovado. Isso é impossível, o conhecimento é infinito. O que te leva à aprovação é você ir para a prova com a consciência tranquila de que fez tudo aquilo que era possível para esgotá-lo. Para atrair essa sorte, eu recomendo que você inicie uma semana antes da prova um estado de concentração. Então, falta uma semana para a prova. Mentalize o horário que vai acordar, a roupa que vai utilizar, a rota, o caminho que vai percorrer, o material que você vai levar,
Deem preferência para a caneta esferográfica com aquela borrachinha para segurar aquele gripe, porque isso evita que a caneta escorregue da sua mão, ajuda a absorver o suor. Seus mantimentos de prova, né? Vai levar um refrigerante, vai levar uma bala, seus documentos. Então, faltando uma semana, vocês já coloquem isso na sua mente, já comecem a visualizar. Falta 24 horas para a prova. Muita gente nessa véspera adota uma estratégia de relaxar, de ir ao cinema. Isso é pessoal, eu nunca fiz isso. Sempre procurei estudar até o último momento. É normal que em alguns casos você sinta insônia. É comum, afinal, amanhã será o grande dia. É uma data importante. Tem dificuldade para dormir nessa véspera? Não perca tempo rolando na cama. Levante-se, vá estudar alguma coisinha. Eu brinco que eu pegava sempre um livro mais denso, como o do Marinoni, e nesses momentos dava a lida em algumas páginas, absorvia um conhecimento adicional, mas acabava pegando no sono. Pelo amor de Deus, hein? Não estou falando aqui que essa obra é cansativa, não, essa é uma obra excelente, excepcional. Mas assim como essa obra, há outras obras que são densas e podem te ajudar. Mas fiquem tranquilos, tá? É normal que haja uma dificuldade de dormir. Não é o caso de usar um sonífero. Se você não usa drogas, não é agora que você vai começar na véspera da prova. Apenas se certifique de que você tomou cautelas para acordar na hora certa no dia seguinte. Deixou o despertador para tocar várias vezes, o hotel para te avisar, algum familiar para te telefonar, o cônjuge, algum parente, os pais, caso você esteja em casa, vai para lhe ajudar a acordar. E acredite que a insônia pode vir a ocorrer. Bom, chegou o dia D. O dia D, meus amigos, o dia da prova, eu não quero vocês tímidos, amuados. Não, meus amigos, é um dia feliz. É o seu dia de guerreiro na glória de batalha. É um dia que você tem que acordar e extravasar. Pode dar um grito. Ah! Pode soltar aquilo que está dentro de si. Vá tomar um banho, meu amigo. Ligue um som alto. É um dia de felicidade. Saiu do banho, passe bastante desodorante, porque você vai suar nesse dia. Você vai suar nessa prova. Você vai lutar questão por questão, porque muita gente é aprovada no corte, nem que você seja o último da sua prova, da sua sala a entregar essa prova. Vista a sua roupa. Não economize nesse momento nas suas moedas de confiança. Se é um terno que lhe deixa bem, vai de terno, ainda que a prova não exija. Se é uma roupa mais informal, vá com essa roupa. Se é uma roupa elegante, utilize-a, não economize nas suas moedas de confiança. O único senão mulheres, é recomendável que cuidado com o comprimento da saia, para você não se dispersar na hora da prova, tendo que ajeitar o tempo todo. Enfim, vistam suas moedas de confiança, suas roupas, a sua armadura, e vá para essa prova da forma como você se sente melhor. Leve ali os seus documentos, os seus mantimentos, a caneta. Leve um materialzinho, pode ser um livrinho, pode ser uma constituição, para de repente um estudo de última hora, e boa. Nesse dia, não se apeguem a erros do passado. Não se apeguem a experiências ruins. Apeguem-se ao que vocês têm de melhor. E eu tenho certeza que cada um dos senhores tem luz, tem momentos de superação. Do contrário, a gente nem estaria aqui nos comunicando. Tenho certeza.
que é a este eu que vocês devem se apegar. Vai fazer a prova, pisou em cocô de cachorro no caminho, é sorte, é sorte. Elimine toda a negatividade. Tudo o que acontecer é sorte. E chegue ao local da prova. Eu, um pouco exagerado, sempre cheguei com 1 hora de antecedência do horário de fechamento dos portões. Porque sempre fiz prova em São Paulo, onde qualquer saída de casa pode levar um grande tempo, né? E cheguem ali ao local da prova. Eu sempre fui uma pessoa bastante gregária. Eu gostava de chegar na prova, via um monte de amigo, confraternizava, parecia jogos jurídicos. Mas eu percebi que a minha performance começou a melhorar conforme eu passava a priorizar a minha concentração. Hoje, sem sombra de dúvidas, o que eu recomendo é: chegou ao local da prova, dirija-se calmamente ao local onde consta o mapa das salas, veja ali na lista qual é a sua sala, direcione-se para essa sala, deixe a confraternização para depois da prova. Chegou ao local da prova, observe, veja se existe algum sol que bate pela janela, se há necessidade de fechar a cortina, alguma necessidade de regulação do ar-condicionado, se dirija com educação ao fiscal de sala. É conveniente levar sempre uma manta, porque a gente nunca sabe dessa questão de conforto térmico, se haverá um ar-condicionado muito forte. E sentem lá. É um momento em que, de repente, uma lida no artigo 24, 22 da Constituição ajuda a salvar alguma questão. Faltam 15 minutos. É um momento propício para você ir até o toalete. Tiver vontade de fazer algo, faça. Mas, sobretudo, não esqueçam de umidificar o pulso, umidificar a nuca, lavar o rosto, talvez, né? Mas, principalmente, olhem naquele espelho e enxerguem quem vocês são. Enxerguem a pessoa forte que fez de tudo que era necessário para passar nessa prova. Que aquele espelho reflita quem vocês verdadeiramente são. Pessoas capazes de tudo. De tudo. E que vão passar. Porque vocês são vocês. Respirem. Chegou na sala, saiu do toalete, faltam 5 minutos. Se você é religioso, é um bom momento para rezar. Se você é ateu, apenas mentaliza, mantendo a concentração. Começou a prova. É distribuída a prova. Amigos, nesse momento começou a batalha, digamos assim. Nem sempre... preencham rapidamente o seu nome, tá? A estratégia é algo que eu não vejo por que não fazer uma prova linear, mas alguns preferem primeiro o direito do trabalho. Isso interfere muito pouco, é uma oscilação. Até existe aquela curva, né, de que na prova você inicia frio, aquece, melhora e depois declina. A gente é forte, a gente treinou resistência, então a nossa oscilação vai ser mínima, vai ser sempre lá em cima. Então não vai fazer tanta diferença, eu acho, essa forma, essa sequência de resolver questões. É imprescindível que você rapidamente já preencha ali o seu nome
E pensem numa prova, se assim for possível, como uma pintura de uma casa em que você fará ao menos em 2 demãos. Numa primeira demão, rápido, apenas aquilo que tem segurança, apenas aquilo que tem certeza. Você já elimina aquilo que você tem certeza que é absolutamente falso, você já assinala aquilo que é absolutamente certo, mas rápido, não se prendam muito a nenhuma questão. Eu, particularmente, já passava aquilo da primeira demão que eu tinha certeza para o gabarito, tá? Isso é pessoal, eu fazia dessa forma. A maioria deixa para passar tudo ao final, eu não, eu já passava aquilo que eu tinha certeza para o gabarito. Na segunda demão, você vai fazer com alguma tranquilidade, respirem, pode ter coisa que ainda está muito dúbio, calma, toda prova tem 1, 2, 3, prova do MPT até 6, 7 questões nulas, anuláveis. Calma, tranquilidade. E procurem nessa segunda demão reduzir a, no máximo, 2 questões, 2 alternativas, cada questão em dúvida. Vem a terceira demão, é aquele método cartesiano. Agora vamos para os finalmente. Separar o problema em tantas partes quanto for possível. Começa resolvendo do mais simples para o mais difícil. E ao final certifique de que não incorreu em nenhuma omissão durante o processo investigativo. Chega, às vezes, a quarta demão, que é a hora do chute. Se for possível, vocês devem fazer uma contabilidade das suas anotações, porque as provas elas possuem o mesmo número de alternativa A, B, C, D e E. Não é uma regra, mas vejam as provas anteriores, confirmem essa informação, e essa análise estatística pode ajudar ao chute da seguinte forma. Estou na dúvida entre a A e a B. E a análise da minha estatística demonstra a maior probabilidade de ser B de bola. Eu não assinalo imediatamente bola. Eu volto para a alternativa A e leio com um olhar mais crítico, tentando identificar a pegadinha. E daí assinalo a alternativa bola. Em concurso do MPT, onde 3 erradas anulam uma certa, eu só chutava quando houvesse uma dúvida entre 2 alternativas, em se tratando de institutos que eu já estudei. Institutos em relação aos quais eu nunca havia ouvido falar, ou em que eu ficava na dúvida entre 3 alternativas, eu assinalava a letra E. Enfim, façam provas simuladas para vocês terem noção dessa dosimetria de tempo, da possibilidade ou não de fazer a prova em várias demãos. E é isso, meus amigos, e vamos passar. A sociedade precisa dos melhores, tá? O momento é de transformação, é de virada. Tá todo mundo muito cético, existe muita podridão, muita ineficiência, mas onde há desafios, há oportunidades. São inúmeras as oportunidades para construirmos um país melhor. Isso depende apenas de nós. Nossa outra alternativa é sentar no meio-fio e ficar chorando. Não tem alternativa. É ir para frente e vamos vencer. We shall overcome. Vamos vencer, meus amigos. Abraço e até nossas próximas aulas. Tchau!